tarde, Tayana. Tudo bem? Oi, tudo bem? A gente veio aqui nesse podcast, é o Rafa, um podcast que mostra os caminhos da vida. O que a pessoa passou para chegar até esse momento. E a Tayara, ela passou por várias situações na vida dela. O mais famoso agora, que acabou de sair, é o do golpista do Tinder. Mas existem vários outros momentos em que você passou na sua vida para chegar até agora. E a gente quer saber, porque diante dessa história toda de vida e de coisas que te aconteceram, que você chegou para ser quem você é e por que você chegou nesse momento. E na sua infância, começando na sua infância, quando você era adolescente, me conta aí, quem é a Tayara, o que fez ela ter na história de vida dela para chegar até o ponto de juntar a polícia, fazer tudo para chegar e pegar esse golpista do Tinder que estava por aí fazendo as coisas. Me conta, Tayara. Então, eu sou filha de pais separados. Eu não tive muita vivência no dia a dia com meu pai, então eu acho que eu não tive muita figura masculina na minha vida para direcionar algumas coisas. Então, E parece que isso é meio que uma coisa que acontece com todos nós. Ultimamente, não posso dizer todos nós, mas a maioria, né? Os pais separados, aquela situação em que você se encontra. Que situação, que história! né? E me conta, como é que foi essa tragédia familiar? Porque eu considero sempre uma tragédia familiar até mais para a mulher do que para o homem. Eu não sei como que você se vê nesse lugar. Agora, estando adulta, a gente consegue compreender muito melhor o que Eu lembro que a gente veio passar umas férias no Rio, e a gente veio para ficar. É difícil a gente crescer, né? Sair dessa infância, a criança interna da gente, depois passar por todo um trauma de trabalho, infância, crescer, virar um adulto e ser um adulto iluminado. Como que foi isso para você, essa saída paterna? Assim? Foi difícil? Foi difícil porque a gente era acostumado com uma rotina, né, de família. Só que, ao mesmo tempo, na minha mente infantil, né, de criança, eu sou carioca, fui morar em São Paulo quando eu era muito pequena. E o meu sonho era vir morar no Rio. Então eu me agarrei aqui, fui sentindo falta daquela vida familiar que eu tinha. Eu vim para uma casa onde morava minha avó e a minha tia. E eu vim entender isso depois, mais tarde, que ele contou dos sentimentos dele e tal, e bateu, assim, uma dor, né? Mas ele tinha ele teve essa capacidade depois, mais velho, de vir conversar com vocês, né? Sim. Que é bem difícil também, né? Ele conversou com a gente, ele sempre ajudou a gente em todos os momentos que a gente precisou. Eu, assim, especialmente, passei por muitas coisas na minha vida e ele sempre esteve lá, ajudou minha mãe já, sabe? Embora eles não sejam casados, eles mantêm uma relação, não vou dizer amigável, mas, sim, eles estão unidos para sempre, né? Não tem... Mas aí como que você faz com a criança que não tem um pai presente ou não tem uma mãe presente? Interessante. Na minha época, o que eu percebi era a ausência do meu pai afetou bastante a minha irmã. Eu sempre fui muito aéreo, autocentrado, sempre muito preocupado com as coisas que eu tinha que fazer, né? Muito conquistador, aventureiro. Então sempre fui correr atrás de descobrir coisas novas. Então não tinha muito essa coisa de ficar pensando, cadê meu pai, vou fazer isso com meu pai ou com a minha mãe.
Eu dava o meu jeito, não precisava ter dinheiro, não precisava ter nada. Eu criava do zero as coisas, sabe? Qual foi o seu percurso aí? Qual foi a história que você fez? O que, que aconteceu? Na adolescência, eu não aprendi como lidar, por exemplo, com os homens, sabe? Você acha que isso impactou a maneira com que você. É porque eu acredito, eu penso que o seu pai, o tratamento que você teve, que você tem com o seu pai, com a sua mãe, ele meio que vai ditar como que você vai se comportar com o seu parceiro, tanto na escolha do seu parceiro, da sua parceira, quanto também como você vai lidar com ele no dia a dia, porque é o seu conhecido. No meu começo de vida, de namorar, de ficar, eu sempre fui muito tímida, eu sempre fui muito travada. Eu sempre fui a das amigas a que não sabia dar mole. A gente saía e tem um jeito, assim, que a gente se porta pra quando a gente quer ficar com uma pessoa. E eu não sabia, eu me fechava, eu parecia que eu não queria ficar com ninguém. E quando eu gostava de um garoto da escola, por exemplo, eu virava a melhor amiga dele. Eu já tive muitas mulheres muito bonitas que eu me interessava em ser mais amigo delas, por qualquer motivo que seja, que também eu tive essa dificuldade de explicar. O jeito que eu percebi que isso acabava rápido era comunicando rápido o que eu queria. Ah, mas e se a pessoa disser Falando sobre mim. Como eu estava dizendo, né, eu considero que essa ausência paterna tenha me causado algumas coisas, esse lar desestruturado. Então eu fui uma adolescente muito tímida, me faltou muita autoconfiança, baixa autoestima. Então esses fatores juntos. pessoal, que o meu mundo interno sempre foi muito mais interessante do que o externo. Então eu fui me botando várias e várias e várias e várias vezes nesse lugar em que eu podia ser rejeitado. O tempo todo, na verdade, eu acho que da infância, isso começou na infância já, a rejeição. Né? A questão de você sentir. Eu me lembro a primeira vez que me rejeitaram colo na infância, porque eu já estava grande o suficiente para a pessoa olhar para minha cara com cara feia quando eu encostasse nela e dormisse nela, sabe? Eu me lembro exatamente desse ponto. Eu me lembro do primeiro ponto em que um homem brigou comigo, não como um homem briga com a criança, mas como um homem briga com o homem, embora eu ainda fosse criança. Então, isso já começa muito cedo. Já as mulheres, a própria sociedade traz esse lugar de proteção que, querendo ou não, se você não cai, se você não cai, se você não cai, você não aprende a andar de bicicleta. Né? Então, assim, quando eu
todas as mulheres, eu acho, sofrem muito mais isso do que os homens, porque existe um marketing, uma publicidade em cima. Com aquele corpo novo, com aquela vigosidade com o rosto, mas simplesmente é uma mulher nova, com maquiagem editada no computador. Eu tive uma série de relacionamentos muito ruins. Aí eu tive essa questão do corpo, né? Da Quando eu fui pra fora, eu morei nos Estados Unidos, eu fui pra Europa, foi onde eu, assim, me senti até mais desejada.
ia muita gente na Lapa, Santa Teresa, quando estava morando lá. Então, você recebe as pessoas na sua casa e em troca cultural. Então, você não vai a um hotel, né? Você vai para a casa da pessoa, você fica hospedado lá, ou num colchão, ou num sofá como esse, ou num colchão no chão, ou numa cama, num quarto só seu, tanto faz. Mas a pessoa está disponibilizando o tempo dela para vocês se conhecerem culturalmente. Eu nunca fiquei hospedada, mas assim, eu botava lá que eu era disponível para coffee and tea, por exemplo. Ah, sim. Tem essa opção. Sim. Mas eu já viajei eu já fui pra Ilha Grande com a galera do Caos, sabe? Eu já já saí aqui no Rio, lá na Europa, todas as cidades que eu fui, eu encontrei gente do Couchsurfing. É uma comunidade muito legal. Estava apaixonada por um cara que você descobriu tem uma namorada. Sim. A namorada descobriu, ele ao invés de quebrar com a namorada, ele tentou reatar, consertar a situação, e aí cortou o relacionamento contigo. Sim. Você passou esse tempo digamos assim, curtindo, tentando esquecer aquela paixão, tentando se curar de um jeito que eu não sei se é muito saudável, mas de qualquer forma é um jeito que muitas pessoas procuram. Sim, né? sim. Se envolver com outros. Eu mesmo já fiz isso, né? Aí entrei em aplicativo, foi aí que eu conheci o Tinder. Foi aí que você conheceu o Tinder. Foi aí que eu conheci o Tinder. O famigerado Tinder. Aí eu saí do Tinder. Tem pessoas que eu saí nessa época que eu falo até hoje, sabe? Que eu mantive amizade. Sou super a favor, sabe? É porque você entrou no Tinder querendo se relacionar e acabou no antigo modo de virar amiga de todo mundo, é isso? Não, eu entrei no Tinder porque tava na moda na época e eu queria esquecer ele, né? Então... E como que funciona o Tinder pra você? Porque eu posso dizer pra mim, tá? O Tinder pra mim funciona como o pior lugar que você pode ir. Porque você tem que ficar com o dedo pra um lado e pro outro, né? É um catálogo, né? Isso, um catálogo. Eu não tenho paciência. Eu gosto muito de conversar, de tocar o sinestésico, eu gosto muito de tocar nas pessoas. E, principalmente, eu gosto de saber se aquela pessoa vai me dispensar rápido ou não. E, mesma coisa, se eu quero ficar com aquela pessoa ou não. Isso, para mim, é muito, muito imediato quando você está pessoal. Mas quando você está numa tela, como que funciona para você? Cara, comigo, por conta de tudo isso que eu te falei, sabe? Eu sempre tive muita dificuldade daquela coisa de dar mole, de ir para um lugar, sabe? Tipo, e nesse aplicativo você já deu. Você deu lá um match. Já tá já ali, tá sabe? Certo. Aí você começa a conversar, assim, e se tem, assim, um mínimo de compatibilidade, aí, sei lá, primeiro encontro. Mas já é um encontro sexual, já é um encontro pra conhecer, ou já é um encontro... Como que funciona a maior parte dos homens, das mulheres? Não, assim, falando... Eu já escutei de tudo. A minha percepção é que, assim, se depender dos homens, já vão partir pro sexo. Claro, né? Não tem... Mas, pra mim, assim, se eu tô afim de ir também transar na primeira vez, eu vou, sabe? Eu não tenho essa, não. Só que, assim, eu queria realmente conhecer uma pessoa, eu não tava ali, assim, pra casual, assim, sabe? Ah, certo. Você tava, então, pra querer ter um relacionamento. Não, assim, pra conhecer alguém legal e quem sabe... Eu nunca, tipo assim, estou aqui pra procurar um relacionamento sério. Não, pra conhecer uma pessoa legal... Mas você considera que o Tinder é um lugar pra isso? Porque eu já conheci gente que casou pelo Tinder. Não, eu também eu conheço gente que casou e teve filho já separou, inclusive. Eu acho que, assim, o Tinder lá fora era pra encontros pra sexo. Né? Ele foi criado pra isso. Aqui, quando ele chegou no Brasil, eu acho que ele chegou como uma forma das pessoas se conhecerem realmente, sabe? Pessoas que querem conhecer alguém pra se relacionar, independente, sabe? Porque nunca ninguém conhece a pessoa e já começa a namorar. Você conhece, vai ficando, e depois isso se torna um namoro, depois se torna um casamento. Então, assim... E quantas ficadas pra você já é um pedido de namoro? Então, nunca tive namoro. Eu sei, mas digamos assim, quantas ficadas você já começava a pensar nisso? Não sei te dizer, porque... Você não tem uma expectativa, então? Não, porque eu acho que é muito assim, do que tá rolando ali entre as duas pessoas, sabe? Então, tipo... se rolar uma conexão muito grande e o cara te pedir em seguida em namoro, você fica com o cara.
se não rolar essa conexão, porque isso já me aconteceu Não é há mesmo. pouco tempo atrás, já me aconteceu. Uma mulher chegou em cima de mim e me pediu namoro assim de uma hora para outra. Né? E saiu 1, 2, 3, na quarta vez, vamos namorar, porque eu acho que tem que ser um namoro. E eu acredito que era uma expectativa. Existe uma expectativa da sua parte, não atendida, eu não atendi, mas... Não, então, tanto que com o golpista, com o Caio, né? Quando eu conheci, ele foi me visitar no hospital. Aí você já achou que era aquela conexão. Não, aí ele veio num momento de vulnerabilidade, né? Assim, eu tava lá no hospital, o cara... Você acha que foi planejado isso? Com certeza. Ah, ela tá no hospital. Com certeza. Se eu chego lá na hora que ela tá nesse momento mais frágil... 100% de certeza. Uhum. E aí, na segunda vez que eu tive com ele, ele falou assim, por mim a gente tá namorando. Eu até falei assim, tá maluco? Na segunda vez? Assim, não, a gente tá se conhecendo. Ele, não, pra mim ou é ou não é. Pra mim é tudo ou nada. Eu sou uma pessoa assim, sou uma pessoa intensa. Falei, não, tá maluco. Mas é intensidade pra caramba isso. Dava a impressão pra você, quando uma pessoa chega assim, pra mim a impressão que dá é que tá querendo me dar um golpe, ponto número 1. O ponto número 2 é que a pessoa é muito necessitada, certo? Do tipo assim, tô num deserto sem água, por favor me dê o que beber. Sabe? Então, e terceiro, quer tirar algum valor. Então, eu nunca me considero o macho alfa, o cara que vai, as mulheres vão correr pra cima, vão pegar e vão querer um negócio e namorar e casar logo em seguida. Eu sempre falo assim, peraí, tudo bem, mas da onde vem isso? Você não chegou nesse, você chegou então nesse ponto com ele. Da onde vem esse pedido? Do que é isso? Tá rápido demais. Primeiro, eu nunca ia pensar que era golpe. Nunca pensou? Nunca ia pensar que uma pessoa estava querendo me dar golpe. Isso não ia passar pela minha cabeça. Ingênuo, talvez, mas outros tipos de golpe, sim. Até que antes disso, tentaram me dar golpe de ingresso de Rock in Rio, por exemplo, sabe? Eu nunca ia pensar que alguém ia se aproximar de mim para me dar um golpe. Nessa questão de relacionamento. Pelo Tinder. Pelo Tinder, não sei porquê. Nessa época eu não estava muito ligada nessas coisas também de golpes de internet, enfim. Mas eu achei muito estranho, sim, essa questão da intensidade dele. Só que, assim, eu sou uma pessoa, apesar de tudo isso que eu tô falando aqui, de não ter dado certo com ninguém e tal, eu me considero uma pessoa romântica. Eu me considero uma pessoa desconfiada. Não, assim, eu também sou uma pessoa desconfiada. Mas eu visualizo, assim, história de amor. Eu não tive, sabe? Então, assim, eu quero ter. Eu conheci, antes de você, uma pessoa só que... Vou te contar a história como que foi. Um rapaz, tá? Ele era homossexual. E ele conhecia um cara também pelo Tinder. Só que esse cara fazia parte de uma quadrilha especializada. O que eles faziam? Eles pegavam as pessoas, nesse caso um homem, levavam para dentro de casa para ter um relacionamento, ficava no relacionamento por uma semana dentro da casa da pessoa, e aí o porteiro já conhece, todo mundo vizinho já conhece, sabe quem a pessoa é. Depois de uma semana de convivência ali, ele dava droga para a pessoa, para ela morrer de overdose dentro de casa, roubava-se tudo dentro do apartamento de valor, né? TV, computador, celular, tudo que ele tinha de valor, óbvio. Depois de uma semana convivendo com a pessoa já sabe sua senha, se ela ficou ali na maldade, ela já percebeu qual é a sua senha, ela já sabe o código de tudo, já estudou tudo. E aí roubou ele isso tudo. A sorte dele foi que ele saiu do apartamento, drogado, mas deu um jeito, saiu do apartamento. E quando ele saiu do apartamento, ele caiu de cabeça na escada. E ficou inconsciente na escada. Então ele não teve overdose em casa e morreu quieto. Ele teve overdose na escada. Mas quando o povo viu ele na escada caído, chamou a ambulância e foi para o hospital e ele não morreu de overdose. Chegou lá depois de, eu acho, 3 meses ou 2 meses dentro do hospital, inconsciente. Óbvio, né? Nasceu na família, tudo mais. Ele volta e descobre que tinha corrido. E descobriu só por um motivo. Porque o cara que roubou ele pegou aquele eco
da Amazon e deixou ele conectado na casa do cara e aquilo dá a localização que a pessoa tá. Então, com isso, ele acionou a polícia, pegou o cara. Só que, óbvio, né, como era uma quadrilha, outras pessoas começaram a ameaçar ele. Ele ficou com medo, saiu do Leblon, não é qualquer bairro, morava no Leblon, e estava viajando, tipo um nômade, perturbado com esse problema, inclusive por conta disso que ele me contou, para poder, né, sair de dentro dele esse problema. Perturbado com isso, então ele estava cantando, eu questionei, porque ele cantava muito bem, se ele era cantor, alguma coisa, ele não, contou a história toda dele, eu disse que ele cantava muito bem, que ele precisava fazer alguma coisa com isso, e ele falou, não, cara, eu tô fugindo, porque o Rio de Janeiro é muito perigoso, e aconteceu isso comigo, e é por isso que eu tô nessa dinâmica, e eu faço isso para poder tirar a ansiedade, o problema que tem dentro de mim relativo a isso. Complicado, né? Eu conheci várias histórias depois que aconteceu comigo, assim, pesadas também. Mas continua. Então, E aí você chegou no hospital, estava nesse momento eu tava... de vulnerabilidade, ele tomou proveito e tentou fechar uma conexão já de namorado, é isso? Tipo isso. Primeiro, ele me beijou no hospital, sabe? Mas já no hospital beijou e já queria ficar namorado ali. Já, sabe? Já queria. Tipo, instant date, né? Instant namoro instantâneo. E eu achei aquilo meio que surreal, sabe? E assim, o jeito dele... Dava a impressão de que ele era aquele cara que estava desesperado por relacionamento? Eu achava ele muito... Não era... A palavra não é nem desesperado pra relacionamento, mas eu achei ele, assim, muito over, sabe? Tipo, o jeito dele, assim, muito expansivo. E ele, por exemplo, ele tinha um TikTok que era super badaladinho, ele era aqueles coachzinhos de relacionamento de TikTok, sabe? Bota uma musiquinha sertaneja, aí dessas de assim, sofrência, tá dando conselho, larga ele e vem ficar comigo. Ele dava esse... Assim? O TikTok dele era meio que assim. E ele era até conhecidinho no TikTok. Depois eu fiquei sabendo, né? E aí na segunda, eu achei meio assim, eu sou um pouco assim com essas coisas de TikTok, sabe? Você não gosta tanto de mídias sociais? Eu gosto, mas não essa coisa de dancinha de TikTok, as coisas eu sou zero. Você nunca fez nenhuma dancinha no TikTok? O que você costuma fazer nas suas mídias sociais? Isso é uma questão que eu sempre tenho, assim. Eu gosto muito de fotografia. Eu tenho o meu Instagram pessoal, que eu sempre tenho, se você entrar lá, tem um monte de fotos de paisagem, sabe, de lugares que eu fui. E eu tenho um Instagram que eu fiz, que chama Não Sou Fotógrafa, que é só de foto que eu tiro, porque eu gosto muito de tirar foto mesmo, sabe? E eu acho que eu gosto disso, assim, as páginas que eu sigo, geralmente são páginas de decoração, de dicas de viagem, de lugares. Eu adoro essas páginas, visite tal lugar, sabe? Você conhece aquela rede Pinterest? Conheço, mas você acredita que eu não me adaptei ao Pinterest? Que é especial só pra isso, né? Não, eu sei, eu já usei, eu já baixei. E agora tem um negócio no Instagram que você tipo, salva e você pode criar pasta dentro das coisas que você salva. Então eu tô usando aquilo ali muito. Eu salvo o lugar que eu quero ir, que eu quero conhecer, dicas que eu de passagem, não sei o que, eu vou salvando tudo ali. Mas enfim, esse é meu perfil. E ele é, tipo assim, dancinha TikTok, sabe? E eu fiquei olhando aquilo. Você achou meio estranho, né? Só que ele criou um vínculo ali de conexão, porque ele falou, né? O que você faz? Aí eu falei, eu estava trabalhando pra cobertura de um gringo lá no Vidigal. Comentei assim pra ele. Aí ele, qual? Do francês? Ele estudou. Então, peraí. Então você acredita que ele não foi no hospital à toa porque ele já tinha estudado o seu perfil, já sabia o que você fazia, já chegou querendo já virar namorado, ter um relacionamento, já chegou, era o primeiro encontro? Era o primeiro encontro. E já chegou no hospital te beijando, primeiro encontro. Não, ele me beijou depois, não chegou beijando, ele beijou depois. Sim, mas já conversou ali, né? Sim. Já criou uma conexão. Queria ir fazer coisas no banheiro. Já queria fazer coisas no... então ele já era safadinho, ou seja, já chegou querendo tudo
que pudesse para poder conquistar ali Queria. instantaneamente. Acho que ele quis criar uma narrativa de, tipo assim, vou proporcionar uma aventura no hospital pra ela, sabe? Então ele já esperava que você fosse pelo menos um pouco carente. Ele julgou carência demais, é isso? Eu Ou acho você acha que ele já estava na maldade bem... Porque, olha só, passando pelo filtro de um homem, quando eu olho para a dinâmica, me parece o seguinte, me parece uma ótima dinâmica. Mas qualquer homem que cuida da pessoa vai chegar ali com uma ideia assim, peraí, como é que pode isso? Eu vou chegar lá, a pessoa está doente, eu vou criar essa conexão de se beijar, namorar, de chamar a pessoa para o banheiro. Ou seja, exagerado demais. Exagerado demais, muito. Exagerado demais. Talvez, qual é o problema que você estava no hospital? Tava com pneumonia. Com pneumonia. Então, assim, com algo que pode ser transmissível. Na hora eu falei, tá maluco? Tô com pneumonia. Aí ele, tipo, você tá com Covid, vem cá, não quero saber, vamos morrer junto. Tipo isso, sabe? Aí ele, não me importa não. Aí ele falou, sabe, que sentiu uma coisa muito positiva de mim. Aí ele falou que conhecia meu chefe, tava no meio que eu tava vivendo na época de trabalho, sabe? Que era de alocação de imóveis de alto luxo. Aí falou que tava... Ou seja, ele tentou criar uma história junto, que vocês tinham familiaridade. Sim. E essa história eu comprei, sabe? Tipo rapport, né? Criou várias conexões com você. Eu umas semanas antes daquilo, por exemplo, eu tinha postado... Ele estava usando uma técnica de conquista ali. Tava usando, com certeza. Certo. Ele é super inteligente. Ele fez isso com várias mulheres, né? E aí, tipo... eu achei, assim... exagerado, mas eu fiquei assim, bom... vou ver qual vai ser, sabe? Tipo assim... Então, peraí. Então ele tentou criar toda essa questão de conexão. Falou que tava fazendo novela. Criou várias histórias juntos, similaridade, o que eu tenho. Você achou um pouco estranho, mas ainda assim você estava ali disposta a conhecer e saber descobrir o que é. Exatamente. Tanto que quando eu fui pro segundo encontro, né, eu na verdade, assim, eu nem queria ter ido pro segundo encontro. Aí, por conta dessas minhas histórias ruins de vida, sabe, que eu tava contando, que a gente nem terminou, eu lembro que eu falei com a minha irmã, eu falei, cara, não sei se eu quero encontrar. Aí minha irmã falou, cara, vai, dá uma oportunidade, você vive reclamando que não conhece uma pessoa legal, vai ver o cara maneiro, sabe? Tipo, tá criando um preconceito, essa coisa do TikTok, não sei o quê. Porque você falou pra ela que você tinha uma certa desconfiança com o fato dele fazer dancinha de TikTok. Não, desconfiança de era um problema... sido muito over, sabe? Tudo muito intenso, sabe? Eu sou intensa, eu sou leonina, sabe? Mas ele era, assim, explosivo, sabe? Aí eu fiquei meio Mas assim... fazia parte da personalidade dele, ou porque você está citando muito isso, e pra mim, ou faz parte da personalidade, ou foi um ponto que você falou, epa, tem alguma coisa errada aqui. Faz parte da personalidade dele... Ser expansivo, ou tava... Quando você diz over, traduz isso pra mim do sentido assim, porque quando você diz over pra mim, significa que tá tanto que não me parece verdadeiro, real. É isso. Me parece fake. Me parece falso. Eu acho que... eu acho, assim, tudo muito fake, sabe? Só que eu sei que tem essa galera que curte essas coisas de TikTok e tal. Porque você pode criar uma persona e tá vivendo essa persona. E tudo bem. Você tá ali, criou vamos supor, um Rafael ou uma Thay, que essa Thay é só pro TikTok. E aí, beleza. E aí eu tenho aquela personalidade hiper expansiva ali, pareço ser aquela pessoa, mas na verdade eu não sou. No meu cotidiano, quando você vai lidar comigo, eu me acalmo. Eu tô lá quietinho, eu boto o pé junto. Caio, mas lá no outro eu tô aqui expansivo. Não, ele era daquele jeito, mas eu acho que esse jeitão dele é a persona que ele faz pros golpes. Sabe? Sim. Porque então você acha que ele já estava nessa persona nesse momento com você? Sim, porque as histórias têm similaridade dos golpes dele. Essa coisa de, tipo assim, ser muito intenso, já querer namorar de cara. Ele fez isso com várias vítimas. A estratégia que ele usa para as vítimas sempre é a mesma. Só que o que acontece? Ele teve vítimas que ele se relacionou por meses, sabe? Até anos, assim, vamos dizer.
E tem vítimas que ele se relacionou com 2 dias comigo. Porque nesse segundo. Aí eu ficava indo pro segundo encontro. Eu falei, tá bom, vou dar uma chance, vou dar uma Você oportunidade. acredita que ele estava te avaliando, por isso que foram poucos encontros? Não, foram poucos encontros porque eu já saquei que ele era golpista no segundo encontro. Uhum. E aí conta mais, E é eu sobre esse emprestei segundo dinheiro, encontro. né, pra ele. Aí eu acabei indo. Mas você não emprestou no primeiro, foi no segundo. Foi no segundo. Tá. Menos mal, né? Que isso é muito vergonhoso. Mas enfim. Eu não acho vergonhoso. Eu acho que é uma experiência.
achando tudo muito estranho. E aí ele me mandou esse papo, né, de que a gente tava namorando. Eu falei, não, a gente não tá namorando. Aí ele, não, pra mim, a gente tá namorando, semana que vem você vai comigo pra Goiânia, não sei o quê. Aí eu assim, não, enfim. Isso já ainda no hospital ou no segundo encontro? Não, isso no segundo encontro. No segundo encontro. É. Ele já tava querendo te levar pra Goiânia. Tava querendo me levar pra fazenda dele lá em Goiânia. Goiás, enfim. E você tava como nessa situação? Eu tava assim, achando tudo assim, não. Mas, cara, assim, uma parte minha queria ver qual era, sabe? Eu tava, tipo assim, querendo ver até onde que isso ia dar. Eu sabia que a gente não tinha a menor compatibilidade, mas eu queria ver o que ia dar. Porque até então, assim, tudo era muito novo, né? E eu tava dando a oportunidade pra uma pessoa que foi legal comigo, sabe? E aí depois... Você considera esse legal comigo a parte do hospital? Não, é que ele foi... Ou convívio, ele mantinha uma certa conversa, uma certa conexão diária? No hospital, sabe? Assim, ter ficado lá comigo. Eu tava tentando, assim... Dá uma oportunidade pra essa nova conexão. Porque eu sempre por conta desse meu bloqueio, eu sempre, assim, fui muito fechada. E a sua menina falou bem, né? Oi? Da sua menina falou bem, dá uma oportunidade. Então a minha irmã, dá uma chance pra ele, vê qual é. Se não achou ele maneiro e tal. Aí, só que aí ele já começou o golpe. Ali mesmo? Ali mesmo. Ele recebeu uma ligação de uma pessoa que era advogada dele, assim, teoricamente. Mas parecia uma ligação ou era que ela botou o alarme pra tocar e atendeu? Eu não sei te dizer. Eu só sei que ele, pra atender uma ligação, porque ele vive no telefone, assim. Ele tem 2 celulares, ele vive como se fosse uma pessoa super ocupada. E aí o telefone dele tocou, não percebi se foi fake ou não. Aí ele, mas como assim? Como assim? Aí ele começou a ficar nervoso, começou a atuar na minha frente. E depois ele parou, assim, começou a mexer no celular e falou assim, olha... Aí eu falei, tá tudo bem? Aí ele, eu tava fazendo um inventário dos meus bens pra deixar pros meus filhos, pra minhas ex-esposas, e fiquei sabendo que a Receita Federal bloqueou bloqueou meu CPF e acabou bloqueando todas as minhas contas. Aí eu, putz, falei assim pra ele. Aí ele, ainda pensei assim, ele começou a ligar para umas pessoas, tipo, ele botou no Viva Voz, ele ligou mesmo para essas pessoas. Pô, primo, precisando de uma ajuda tua aí, eu tô precisando de uma grana, Receita Federal bloqueou o meu CPF, não tô conseguindo acessar nada. Aí a pessoa do outro lado, eu escutei, ô primo, tu que é o primo rico da família, não tem como te ajudar não. Aí ele ligou depois pra uma outra pessoa, pra uma mulher, falou a mesma coisa, não tem como te ajudar. Aí ele se mostrando desesperado, assim. Aí eu, nessa hora eu pensei, tomara que ninguém peça dinheiro, tipo... Aí ainda pensei isso, será que ele tá querendo me pedir dinheiro? Eu pensei isso, sabe? Tipo, e aí ele sentou assim, e começou. E ele mexeu no celular de uma forma que eu pudesse ver, sabe? Sei como é que é. Sabe o que isso significa? Ele já estava no momento em que ele estava vendo mais ou menos como que ia ser. Se ele ia conseguir ou não o que ele queria de você, sabe? Sim. Tem um certo momento que eu acho que os golpistas fazem que é para avaliar. Eu acho que ele estava te avaliando. Tava, com certeza. Agora Aí ele mexendo numa conta, assim, não sei se aquilo era um print, mas era como se fosse uma conta que tinha mais de 500 mil reais ali no mas saldo. Ele deixou que você vê. Ele mexendo assim de um jeito que dava pra eu ver, sabe? Ele queria que eu visse. Mas ele não escondeu de você depois ou não? Não, ele queria que eu visse. Tá. E aí, pra mostrar que ele tinha dinheiro, pra saber que ele não era ferrado. Aí eu não falei Acho que 500 mil pro que ele tava dizendo é pouco dinheiro. Mas tendo saldo assim, livre, né? É muito. Era 500 certinho. Não, era 500 e quebrado. Eu sei que era 500 mil e pouco. Então ele já tava na maldade. Tipo mesmo assim, se ele estivesse, já tava querendo... Quem que tem 500 mil, assim, de saldo, assim, solto ali, sabe? Tipo, esses caras geralmente têm aplicação, tem... Não quando a justiça bloqueia, ela bloqueia tudo, né? Não tem nem como você ver saldo no banco. Só que assim, é tudo muito rápido que acontece. Então você não, às vezes você não... Eu tava raciocinando tudo isso e eu ainda caí, né? Mas aí ele veio e perguntou, sabe, se
você não podia ajudar com algum valor, qualquer valor acima de 500 mil reais, tá bom. Não, ele falou assim, tô ferrado, eu tô vendo aqui se eu consigo ajuda. Você tem algum valor que você consiga emprestar tipo agora que eu preciso entregar um valor pro meu funcionário? Toma aqui, 50 reais. Tipo, aí eu falei, não, ele, não tem como fazer Pix, não tem como. Eu falei assim, não, eu tenho dinheiro na conta, mas assim, não tem muito. Ele, quanto que você tem? Aí eu falei assim, não tenho muito dinheiro. Eu não tinha muito dinheiro mesmo. Eu falei assim, quanto que você precisa? Porque ele falou que tinha que pagar um funcionário dele. Tava precisando de um dinheiro, tava indo encontrar ele lá no Projac. Aí já criou uma dívida com um funcionário, com alguma situação que não sou eu. É uma outra pessoa que eu tô devendo, que esse dinheiro vai para outra pessoa. Sim. Certo. Aí ele falou assim, não sei, R$1.000 você tem aí pra me emprestar até terça, quarta-feira, mais tardar quarta-feira. E ele fala de um jeito, tipo assim, muito terça-feira, quarta-feira, mais tardar. Aí eu, cara, R$1.000 se você me devolver na terça-feira, eu tenho aqui. Eu posso te emprestar, mas você tem que me devolver na terça-feira. Aí ele falou, não, eu te devolvo na terça-feira, porque era tipo uma quinta-feira. Uhum. E só pra eu resolver isso, eu vou falar com o fulano, eu vou conseguir mais dinheiro e tal. Aí eu falei assim, não, tranquilo. E eu ia no shopping com ele pra sacar esse dinheiro, né? Mas eu falei que eu não tinha como sacar. Ele queria em espécie. Ele queria em espécie. A espécie não gera rastro, é isso? Exatamente. Uhum. Aí eu falei assim, não tem como sacar porque eu não tô com o meu cartão. E era no Bank, não tinha como sacar na digital, né? Aí ele falou assim, então eu vou fazer o seguinte, eu vou te passar um Pix de uma amiga que trabalha no shopping. Você faz esse Pix pra ela, que eu vou lá pegar com ela. Aí eu falei assim, Caio, mas eu preciso desse dinheiro na terça-feira. Não tô podendo, não tô com muito dinheiro. Ele, não. Aí ele até perguntou assim, cartão de crédito não tem não? Eu falei assim, não tem cartão de crédito, não tem não. Nem sua mãe tem? Não tem, minha mãe tinha. Eu usava junto com ela, inclusive. Aí eu, não tem. Aí ele, não, tranquilo. Aí eu fui lá, fiz o Pix pra conta que ele me passou. Só que na hora que fiz esse Pix, me deu assim, um estalo. Acho que acendeu aquela luzinha, sabe? Tipo, na hora que o dinheiro, sei lá, quando você viu lá, baixando o dinheiro, você pensou assim, nossa, aí eu falei tomei assim, um golpe. eu falei assim, cara, tu não é golpista do Tinder não, né? Você falou? Aí ele, assim, golpista do Tinder é do documentário, você não viu o documentário? Aí ele levantou, ficou todo revoltado, começou a andar de um lado pro outro. Eu nunca vou esquecer da frase que ele falou. O que está acontecendo com as pessoas desse mundo que não confiam mais, não acreditam mais umas nas outras? Mas era exatamente ele. Era exatamente ele. O documentário foi sobre ele. Foi sobre ele. Nossa. Só que mais feio, porque o documentário Simon, né? O documentário era até aquele. Ele é feio, né? Enfim. Aí ele. Eu falei assim, porque ele faz que nem exatamente assim. Ele conta uma história para as vítimas e pega dinheiro, depois vai usar com outra. Ele falou pra mim, quando ele sentou do meu lado, eu falei, mas eu não vi esse documentário, como é que é? Aí eu falei, assim. Enfim, a gente saiu dali e pegamos o Uber que eu pedi, porque eu estava bloqueado. Fomos até uma lavanderia para deixar as roupas dele. Aí ele perguntou se eu tinha como pagar. Eu falei que não. Aí seguimos pro shopping. Quando ele chegou no shopping, ele falou assim, continua pra casa porque daqui eu vou pro Projac. Eu falei assim, não, vou ficar aqui também, vou com você, porque o Uber tá dando muito caro, tá dando tarifa dinâmica, não vou pra... Não, vai que eu pago depois, eu te reembolso esse Uber. Aí eu, tá bom, então, aí eu fui. Tava dando os da lavanderia. Do American Shopping, pra freguesia. Aí, quando eu tava chegando em casa, ele perguntou se eu podia pedir um Uber pra ele. Aí eu falei, aí eu achei muito estranho, sabe? Porque geralmente quando você vai... Ele falou que a gravação tinha mudado pra Lapa. E geralmente quando você é ator e vai gravar em algum lugar, eles mandam um carro te buscar. Ou então você vai de van com a equipe. Isso. Aí ele falou assim, aí eu perguntei, você não vai com... Por que você não vai com eles? Aí ele, porque eles já foram, eu tô atrasado. Tem que pegar um Uber e ir. E eu não tenho como pedir, você pode pedir pra mim? Ai, eu vou pedir. Porque naquela hora, eu tava naquele momento que, assim, você não sabe... Eu perguntei se ele era o golpista do Tinder, mas
Naquele momento, sabe quando você não quer acreditar que você caiu no golpe? Que você ainda tem um fio de... Quer dizer, não sei se você já tomou golpe. Mas quando você não quer acreditar naquilo que está acontecendo, mas você ainda tem um fio de esperança de que não seja aquilo. E eu tava nesse momento. Tanto que quando eu fiquei sozinha no Uber, na hora eu mandei uma mensagem para 2 amigas minhas de um grupo. 2 amigas que são totalmente fora do meu grupo próximo de amigos, ninguém ficou sabendo, da minha família, ninguém. Falando, meninas, eu preciso contar uma coisa pra vocês. Eu vim encontrar o Caio, aconteceu isso e tal, ele bloquearam a conta dele, o CPF dele, eu acabei emprestando um dinheiro pra ele, R$1.000. Só que eu tô contando pra vocês porque preciso contar isso pra alguém, não sei se ele... Ainda falei assim, eu não sei se ele me deu golpe. Se ele me deu golpe, eu fiz esse pix pra ele, ciente de que poderia ter sido um golpe, mas eu acredito que ainda tem chances de não ser. Aí elas me responderam assim: meu Deus, tá louca? É muito burra. É óbvio que ele te deu um golpe. Um homem, você vai encontrar um homem te pede dinheiro. Não existe, não existe. Que mundo que isso vai acontecer? Cara, você não sei o que. Aí elas começaram a me ajudar, sabe? Uhum. Pô, Mas só pra você saber, já tentaram muito me dar golpe. Eu já tomei muito golpe. Sendo que com o tempo, né, se você vai se relacionando, você vai conhecendo as pessoas, e como isso fora golpe pessoal também de mulher, que tentou chegar em mim, falar que não tinha dinheiro, e no final fui ver as coisas dela, tinha dinheiro escondido, certo? E ela não era nem brasileira, ela era alemã, tentando me dar golpe. Então você vê, o nível do golpe das pessoas mudam e não com passa. certeza. Precisa ser, ter um parâmetro que é desconfiar, pensar 2 vezes sobre a minha desconfiança. Eu nunca penso 2 vezes. Desconfiei é aquilo.
inquérito? Me lembrei. Aí ele tem, por quê? Eu falei assim, ela vai saber, porque eu tava no meu inquérito, que fui eu que fiz a conta fake. Aí ele, eu falei com a produtora do Fantástico, que ela tem especialidade em jornalismo investigativo, e ela falou, olha, Tayara, ela já tinha me falado isso antes. Ela falou assim, a matéria vai ficar muito maneira, mas vai ficar muito mais legal se você aparecer. Eu falei, não quero aparecer porque eu tenho medo. Aí ela falou, na minha experiência de reportagem investigativa, é muito bom para a vítima quando ela aparece, porque quando algum caso repercute, a mídia traz um pouco mais de segurança. Se acontecer qualquer coisa com você vai acha vir em cima. Quem vai ser a primeira pessoa que vão em cima? E aí eu conversei com o advogado e ele falou assim, Tayara, a única coisa que me preocupa nisso não é nem a exposição em si, é o que isso pode te causar psicologicamente. Você está preparada para lidar com essa coisa de internet? Provavelmente você não estava, mas agora você já está. Eu falei na hora, tirar de letra, né? Mas é porque eu não esperava que fosse repercutir, sabe? Você esperava que foi uma reportagem pontual, aconteceu, você mostrou e tchau. Teve uma no ano passado, e a vítima que apareceu no Fantástico no ano passado, que foi quando eu me conectei com as outras vítimas, foi assim, uma matéria grande, mas ela não ficou assim, não teve uma evidência tão grande. Sabe o que me parece, tá? Me parece que uma coisa puxa a outra. Ou seja, tá tendo tanto golpe e está sendo tão comum que as pessoas simplesmente estão tendo mais interesse em saber sobre, em tomar conhecimento. Você não acha? Isso também, porque de um tempo para cá eu tenho percebido que tem tido muita notícia sobre isso. Só que nesse caso, foi uma matéria que assim, foi muito comprável. A menina deu um troco nele, eu ainda filmei, sabe? Tipo assim, ele sendo preso. Aquilo ali é uma coisa que as pessoas gostam de ver, um final, um desfecho pra história, sabe? Que já tinha saído no Fantástico. E aquilo ali trouxe uma comoção não, uma euforia muito grande nas mulheres que foram vítimas de várias coisas, porque elas se sentiram vingadas por ver eu me vingando, sabe? Então, a repercussão foi em cima mais disso até. Porque várias mulheres vieram me contar suas histórias, não só de golpe, não, de outras elas coisas. Elas queriam ter agido do jeito que você agiu. Queria ter sua força, fazer o que você fez. Até hoje vem gente falar. Você tinha que ensinar isso para essas mulheres, né? Cara, eu tirei, assim, primeiro, o que eu sempre falo pra elas, a gente não tem que ter medo de denunciar. Porque senão vai passar, não vai acabar. As coisas vão continuar acontecendo, o cara vai continuar agredindo dentro de casa, violência doméstica, se você não denunciar. Você não pode passar pano, cara. Tem que ir lá e correr atrás dos seus direitos. Vai continuar acontecendo golpes se também não denunciar, porque acha que não vai dar em nada. Estelionato não dá em nada. Tem que denunciar, sabe? Porque senão vai continuar acontecendo. Ele vai continuar aplicando em outras pessoas, o cara vai continuar estuprando se não também denunciar. Então, assim, se a gente não correr atrás, e não é só, assim, falando só de mulher, não, falando de homens também, sabe? Se não haver denúncia, busca por justiça, as coisas não mudam. As pessoas têm medo de denunciar empregador, de assédio moral, assédio até sexual, porque tem medo de se queimar no mercado de trabalho. Então, as pessoas têm medo da denúncia. E eu falei assim, não, eu não posso ter medo. Eu não posso ter vergonha de denunciar. Isso acontece com muita gente. Sim. Sabe? Você caiu no golpe de estelionato de amor do Tinder. Cara, tem gente que cai em golpe, tipo, do banco, perde também muito dinheiro, golpe da agência de viagem. Eu caí no golpe do hotel urbano também. Dois pacotes de viagem que eu comprei no hotel urbano e a minha viagem não saiu. Isso é um golpe que eles deram nas pessoas, milhões de pessoas. Isso é vergonha. Eles têm que ter vergonha, não eu. Sim. Quem pratica o delito tem que se envergonhar, e não quem é a vítima. E assim, eu quis encorajar, só que em caso de mulheres, assim, é um pouco mais peculiar, porque elas têm medo não só de denunciar, mas de ter alguma represália. Várias meninas... Represália física? Física. Certo. As meninas que eu conversei, do Caio, por exemplo, mas eu tenho filho, então eu tenho medo dele fazer alguma coisa. Eu até cheguei e falei assim, se você vai fazer alguma coisa, você vai fazer com quem? Eu que botei a cara dele em todos os programas de televisão, todas as emissoras. Eu que, sabe, mas na verdade o agressor,
ele só quer agredir a vítima que é mais fácil. E no final das contas é que nem assalto, né? O cara não quer ir para cima de um cara que é forte porque ele sabe que vai revidar. Se ele sabe que vai revidar, então ele não vai para cima de volta, certo? O que acontece? Ele procura uma vítima que é mais acessível, mais fácil. Então, efetivamente, se ele quer continuar dando golpe, que é o que me parece, ele não vai em cima de você. Por quê? Porque ele sabe que, peraí, eu estou me queimando aqui. Tem tantas outras que são mais fáceis, por que eu vou? Então, existe uma certa proteção, né? Nesse sentido. Seja num caso de assalto, seja no caso de uma vítima, um estuprador, porque o cara vai voltar de novo para aquela casa que ele já sabe que tem uma repercussão. Peraí, vou a segunda, terceira vez. O que me relembra muito isso é aquele assaltante do Silvio Santos. O cara chegou, foi assaltar a primeira vez, foi na segunda. Na segunda ele já estava desesperado, achando que ia morrer. Porque tinha tantos outros lugares que podia assaltar, por que ele foi a segunda ali? Para ser pego. Porque se não fosse isso, ele ia em um outro local, entendeu? É verdade, faz sentido. Então as histórias acontecem assim. Quando as pessoas fazem mais de uma vez, porque ela vai encontrar mais dificuldades da segunda vez. Não vai ser tão fácil como da primeira, entendeu? O que eu fiquei sabendo, assim, ele saiu da prisão, na prisão preventiva, e tem algumas questões técnicas que ele foi solto, mas ele vai ter que comparecer, por exemplo, na audiência dessa prisão. E assim, ele ficou com a cara tão marcada que as pessoas às vezes vêm me falar que viram ele em tal lugar, sabe? Então, às vezes eu sei por onde ele tá andando, porque as pessoas vêm me contar. Exatamente, porque fica um holofote em cima. Exatamente. Né? Um holofote em então cima. Eu sei por onde ele anda, o que ele faz. Me contaram que viram ele numa doceria em São Paulo, na rua X, sabe? E ontem, por exemplo, eu recebi uma mensagem no meu TikTok. Eu tenho TikTok. Eu recebi uma mensagem no TikTok de uma mulher fazendo umas perguntas. E aí eu fui fazer a minha investigação, né? E eu vi que essa mulher se relacionou com ele. E ela fez as perguntas de um jeito que me faz pensar que ela ou ela tá com ele, então assim, não acabou. O que eu tô querendo dizer é que não acabou, sabe? Que as coisas continuam acontecendo. E ela me fez umas perguntas, tipo, se ele te devolveu o dinheiro, o que te fez tão mal? Por que você ficou tão mal a ponto de... Enfim, ela me fez umas perguntas, sabe? E coisas que eu vejo, assim, que, por exemplo, eu já fiquei sabendo que ele ficou devendo também homens, sabe? Recentemente fiquei sabendo que ele ficou devendo homens. Então, assim, as coisas continuam chegando até mim. As pessoas vêm me contar as coisas como se eu tivesse centralizado isso mesmo. Aquela ali essa câmera? Como? Aquela ali é que não, tá ali? Essa daqui eu só tô... Aquela ali é sozinha. Essa daqui é não, o celular. Da câmerazinha é a que tá ali. Qual? Aquela ali que tá aparecendo ali? Não, não tem nada a ver uma com a outra. São 3 independentes. São 3 câmeras. Cadê a outra? E essa daqui que eu tenho na falta habilitada. Nossa, essa câmera tá movimentando sozinha, aquela ali? Ela tem inteligência artificial. É do computador. Esse daqui não vai dar pra gravar, gente, 100%, mas é alguma coisa. Tá carregando? Também não tá carregando. Por mais que não custe lá, não adiantou. Vai carregando de tiro, né? Esse tá alto aqui. Vamos ver essa daqui agora. Vamos ver eu sentado aqui. E vamos ver a do laptop também, já que tem câmera lá. Que demais isso. Aqui aproveitando tudo, né? Achei que, poxa, tem tanta câmera, tanto recurso, que eu quero usar todos eles. Com certeza.
Das últimas vezes que eu fiz, eu só usei essa daqui, ficou perfeita. Agora essa daqui, liga aqui, ver como é que vai ficar. E agora pode ventilar. Baixa, depois baixa, abre, baixa essa luz. Deixa eu ver, deixa eu ver. Tem que dar tchau. Abaixo. Assim que ficou boa.